conteúdo. O que você quer é apenas transferir competências e habilidades para que as pessoas trabalhem. No novo mundo pós-moderno, no novo mundo da nova ordem mundial, nós não temos uma sociedade organizada segundo critérios nacionais, de procedência, familiares e assim por diante. O que nós temos é uma grande rede de relações em que cada um é apenas uma pequena engrenagem, um átomo solto. Você tem que ser formado para ser uma força de trabalho, uma força produtiva. Você não precisa de conteúdo, porque o conteúdo muda a cada 10 anos. Né? Já que não existe verdade, então daqui a 10 anos vai mudar tudo, vai se apresentar tudo de um jeito diferente. E depois hoje você tem o Google, você tem o Bing, você tem Yahoo, você coloca lá o que você quer saber, você aprende uma série de coisas, mas depois você vai descobrir que é tudo contrário. Então não adianta nem você usar a memória para guardar isso. Existe uma memória, que é a memória do computador, ela é irracional, mas ela guarda, armazena dados, e eles são suficientes para você. Percebem? Então você veja, ensinar para os antigos era levar à contemplação da verdade. Ensinar, já na educação humanista, é você transferir conteúdos para que a pessoa possa se enriquecer e enriquecer a sociedade. Depois da Revolução Industrial, ensinar é apenas produzir mão de obra qualificada, democraticamente viável. Depois vêm os comunistas, e aí ensinar é formar militantes do partido. Só isso. Nada mais. E aí depois, por fim, vem a nova ordem mundial. E agora ensinar não é nem mais formar militante. É simplesmente você ser uma força. Você não tem nem identidade, porque pelo gênero você não é ninguém. Pelo gênero você é só uma força impessoal na malha do mercado de trabalho. E você é só isso, só tem competências e habilidades. E tem que viver para desenvolver essas competências e habilidades. Ou seja, você educa apenas operadores, você educa apenas para a pessoa operar coisas. Só isso e nada mais. Então vocês vejam como que a gente vai descendo o degrau a tal ponto que você vai desconstruindo a própria ideia de pessoa. Você educa o sujeito só para ele ser uma força. Nada mais além disso. Ora, se a gente continuar assim, o que vai acontecer? Nós vamos gerar uma ditadura contra a qual ninguém vai poder fazer nada. Inclusive porque nós não conseguiremos sequer conhecê-la. Quanto menos destruí-la. A inteligência vai ficar atrofiada. As pessoas vão ter muita diversão sensorial, muito estímulo eletrônico sensorial, e a capacidade de concentração vai a zero, a capacidade de abstração vai a zero, a capacidade de análise de problemas concretos vai a zero. Isso está cheio, as pessoas elas não conseguem, inclusive elas não conseguem perceber o que elas estão dizendo, elas não notam o que elas estão dizendo, elas não sabem o que elas estão dizendo. Ora, se nós não quisermos cair nisso, então nós precisamos descobrir
o verdadeiro modo de ensinar. O que é ensinar de verdade? Então, para isso, eu quero tomar um texto aqui para fazer uma breve leitura e análise com vocês de São Tomás de Aquino. É um texto, parte das Quaestiones Disputate de Veritate, é a questão 11, chamada De Magistro, sobre o mestre. E aqui eu vou apenas tomar uma parte do artigo 1º, porque a questão é mais longa e mesmo o artigo 1º é o mais comprido de todos. Nós vamos tentar entender aqui com São Tomás o que é ensinar, para que, quem sabe, a gente consiga driblar isso tudo aqui. Então, diz São Tomás, uma das partes, estou pulando algumas partes anteriores dessa resposta, ele diz: é preciso saber que nas coisas naturais algo preexiste em potência de dois modos. Primeiro, na potência ativa completa, ou seja, quando o princípio intrínseco pode suficientemente levar ao ato perfeito, como se evidencia na cura, pela virtude natural que está no doente, é esse levado à saúde. Segundo, na potência passiva, ou seja, quando o princípio intrínseco não é suficiente para eduzir ao ato, como se evidencia quando do ar se faz fogo. Esse não pode ser feito por alguma virtude que exista no ar. Quando, pois, preexiste algo na potência ativa completa, então o agente extrínseco não age senão ajudando o agente intrínseco e ministrando-lhe aquelas coisas pelas quais possa passar ao ato, como o médico na cura é ministro da natureza, a qual principalmente opera, fortalecendo ele a natureza e aplicando remédios, dos quais, como que de instrumentos, a natureza mesma se utiliza para a cura. Quando, porém, algo preexiste apenas em potência passiva, então o agente extrínseco é o que eduz principalmente da potência ao ato, como o fogo faz o ar, que é a potência do fogo, fogo em ato. A ciência, pois, preexiste no que aprende em potência, não apenas passiva, mas ativa. Do contrário, o homem não poderia por si mesmo adquirir a ciência. O que São Tomás está explicando aqui? Dizendo de um modo simples: existem dois modos das coisas estarem em potência. Então, o primeiro modo é a potência ativa, quando aquela potência, com a ajuda de um agente exterior, ela mesma pode chegar ao ato. Ele dá como exemplo o corpo doente. O médico, ele não cura o corpo, ele apenas aplica remédios, ele apenas dá tratamentos, faz terapias, para que o corpo mesmo fique curado, mas o corpo chega à cura pela sua própria virtude, pela sua própria capacidade. Diferentemente do caso do fogo. O ar tem potência para combustão? Tem. Mas o ar entra em combustão sozinho? Não. Você precisa ter um elemento que produza combustão. Você tem que ter um combustível e um elemento que detona a combustão. E quando isso acontece, o fogo se difunde pelo ar. O ar, digamos por assim dizer, entra em combustão, mas não por sua virtude própria. O que São Tomás está dizendo aqui é que naquele que aprende, então veja, nós temos potência para aprender.
A ciência pré-existe em nós como uma potência ativa. Por quê? Porque nós aprendemos muitas coisas sozinhos. Nós conseguimos aprender muitas coisas sozinhos. Então, nós mesmos, pelo nosso intelecto, podemos chegar à verdade. Podemos chegar à ciência. Continua ele. Assim como alguém se cura destes dois modos, ou apenas pela operação da natureza, ou pela natureza com a ajuda da medicina, assim também há dois modos de adquirir a ciência. Quando a razão natural, por si mesma, chega ao conhecimento das coisas desconhecidas, e tal modo chama-se descoberta. Outro, quando a razão natural, algo é ministrado externamente como ajuda, e este modo chama-se ensino, disciplina, magistério. Que analogia interessante. O corpo pode ficar curado por si mesmo ou com a ajuda de remédios. Você está gripado. Você pode dizer, eu não vou tomar remédio nenhum. Vou comer e vou ficar aqui na cama até ficar melhor. Vai demorar um pouquinho, mas você vai ficar bom. O corpo mesmo vai ficar bom. Ele restabelece a saúde. Ou, vou ao médico, vou tomar um remédio, etc. E aí, com a ajuda dos medicamentos, você começa a recuperar a saúde. Então ele diz, do mesmo modo, você pode chegar à ciência por si mesmo ou com a ajuda de outro. Quando você chega por si mesmo, acontece o que ele chama de descoberta. Quando você chega com a ajuda de outro, acontece o que ele chama de ensino. Isso é muito importante. E mais adiante vai ficar claro por quê. Naquelas coisas que se fazem por natureza e arte, do mesmo modo opera a arte e pelos mesmos meios que a natureza. Como a natureza no que trabalha a partir de uma causa fria, aquecendo, induz à saúde, assim trabalha o médico. Donde se diz que a arte imita a natureza. Igualmente acontece na aquisição da ciência, quando do mesmo modo o que ensina induz outra pessoa para a ciência do desconhecido, como alguém que ao descobrir induz a si mesmo para o conhecimento do desconhecido. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu não faço descobertas, eu não vou conseguir ensinar o outro. Se eu não sou alguém que estuda para descobrir, eu não vou conseguir ensinar ninguém a fazer isso. Eu tenho que ter intimidade com o processo que me leva à verdade. Ele tem que ser um processo íntimo. Eu tenho que ter intimidade com a verdade e intimidade com o processo que leva à verdade. Preciso dessas duas coisas. Continua ele. O processo, porém, da razão, que chega ao conhecimento do desconhecido ao descobrir, dá-se porque aplica os princípios comuns, por si mesmos conhecidos, a determinadas matérias. E daí caminha para determinadas conclusões, e dessas a outras, donde, segundo isso, se diz que alguém ensina a outrem, porque tal discurso da razão, que ele se faz por razão natural, expõe a outro por meio de sinais, e assim a razão natural do discípulo, através daquelas coisas assim propostas, como através de alguns instrumentos, chega ao conhecimento do desconhecido. Isso aqui é o máximo, né? O que ele está explicando? Ele diz o seguinte: por que é que a gente conhece a realidade? Por que é que a gente chega à ciência? A gente chega à ciência porque existem princípios instalados em nós, são princípios do intelecto,
que são certos, que estão instalados na nossa mente, e a partir deles é que nós conhecemos tudo mais. Não tem como conhecer o desconhecido pelo desconhecido. Eu só posso conhecer o desconhecido pelo conhecido. Correto? Por exemplo, não tem como eu dar uma aula de chinês para vocês como se vocês fossem finlandeses. Então eu chego aqui falando finlandês e quero ensinar vocês a falarem japonês, chinês, sei lá o que for. Vocês vão ficar doidos? Porque você tem que partir de algo que você conhece. Se você não parte de algo que você conhece, não é possível haver conhecimento. Ora, existem princípios que estão na mente de todos nós. Por exemplo, o princípio de identidade. Tudo é idêntico a si mesmo. A ideologia de gênero, ela quer negar esse princípio. Ela diz que nada é idêntico a si mesmo. As coisas não têm identidade, elas não têm essências. Correto? Ora, eles fazem isso porque, com o desconstrucionismo do Derrida, este inventou um conceito chamado iteratividade. Iteratividade significa ser sempre outro na sua mesmidade. Então nada é idêntico a si mesmo. Qualquer coisa pode ser outra. Ora, só que veja bem, a ideologia de gênero diz que ninguém tem identidade. O gênero, o conceito de gênero é um conceito não identitário. Quer dizer, o gênero é o quê? É um movimento, imparável, um movimento totalmente inarrestável. É um movimento impegável, intangível, não tem como você defini-lo. Só que veja bem, a ideia de gênero tem uma identidade, correto? A ideologia de gênero destrói a identidade de todo mundo, menos a dela mesma, porque a identidade de gênero tem que existir. O conceito de gênero tem que existir. Então veja, não tem como você negar o princípio de identidade sem retroativamente reafirmá-lo. O que mostra que o princípio de identidade é um princípio mesmo, correto? O gênero não é um princípio, é um princípio falso, por isso que é ideológico. Porque ele está afirmando algo que não pode ser aplicado a si mesmo. Então, por exemplo, o princípio de iteratividade do Derrida é ser sempre outro na sua mesma idade. Qualquer coisa pode ser sempre outra, menos a iteratividade. A iteratividade é ela mesma sempre. Ela não pode ser outra. Então você não pode aplicar esse conceito a si mesmo, o que mostra que ele não é um princípio. O princípio de identidade, ao contrário, é um verdadeiro princípio. Assim como o de não contradição, assim como do terceiro excluso, são os três princípios básicos que estão aqui no nosso intelecto. É a partir deles que nós conhecemos a realidade. Todos nós os temos aqui instalados na nossa cabeça. Ora, por isso que ele diz aqui, o discurso da razão que nós fazemos interiormente para chegar à verdade, nós fazemos esse discurso, esse raciocínio, para demonstrar a verdade para nós mesmos. É isso que nós fazemos quando nós ensinamos. Então veja, você percorreu intelectualmente
uma trajetória pela qual você chegou à verdade. Você sabe o caminho para chegar à verdade. Você fez para si mesmo um discurso através do qual você foi se convencendo da verdade. Através do qual você foi descobrindo a verdade. E é uma verdadeira descoberta, é uma descoberta, inclusive psicologicamente, muito prazerosa. Quando você descobre a verdade, quando você tem uma sacada genial, quando você vê que alguma coisa é aquilo mesmo, isso acende em você a luz da verdade. É como se você tivesse uma câmera e você fosse focalizando a lente, de tal modo que aquilo que estava embaçado, confuso, você vai raciocinando, você vai discursando intelectualmente, até que aquilo, quando fica nítido, brilha o flash da verdade no seu intelecto. É assim que funciona, e isso é maravilhoso. Isso gera em nós um prazer gigantesco, fantástico, intelectual, verdadeiro. Ora, quando você faz isso, quando você faz esse processo, você tem intimidade com esse processo, quando você tem intimidade com o resultado desse processo, você chega à verdade, é muito fácil você fazer esse mesmo processo em voz alta. De tal modo que você vai conduzindo a pessoa para que ela interiormente vá realizando passo a passo com você o mesmo processo e também ela descubra a verdade. Quer dizer, ensinar, na verdade, é induzir outro à descoberta da verdade pela sua própria inteligência. Quer dizer, a pessoa percebe que ela tem uma potência dentro dela chamada inteligência, é um poder real. E ela vai exercitando a inteligência com você, porque você já exercitou, então você sabe como é que você faz, de tal modo que você vai levando a pessoa e ela por si mesma, descobri, é assim. Poxa, cara, é assim mesmo. Eu descobri, é isso aí. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Ela foi ensinada. Isso é ensinar. Isso é ensinar, segundo diz São Tomás. Assim como se diz que o médico causa a saúde do doente com a operação da natureza, também se diz que o homem causa a ciência em outro pela operação da razão natural desse outro. E isso é ensinar. Você leva o outro ao exercício dessa potência ativa. Veja, os alunos hoje em dia, eles estão te ouvindo como quem está assistindo televisão, eles não estão exercitando a inteligência. Você está dando uma aula, é como alguém que está vendo uma chuva cair lá fora. A pessoa ela não está percebendo, ela não está exercitando o intelecto, por isso ela não aprende. Você tem que ter um exercício ativo do intelecto. E assim, quer dizer, o professor, o mestre, ele é uma causa, mas que coopera com a natureza, não substitui a natureza. Ele ajuda a natureza a operar. Se ele não fizer o discípulo, o aluno, raciocinar, não adianta. E aí diz São Tomás, daí se diz que um homem ensina a outro e é mestre desse. E segundo isso, diz Aristóteles, nos analíticos posteriores, que a demonstração é o silogismo que faz saber. Se, pois, alguém propõe a outro aquelas coisas que não se incluem nos princípios por si mesmos conhecidos, ou não se manifestam como estando inclusas,
não produz a ciência nele, mas talvez a opinião ou a fé, mesmo que também por esse modo seja causada a partir dos princípios inatos. Olha o que o São Tomás está dizendo aqui, muito interessante. Ele diz: se você não ajuda a pessoa a colocar a sua inteligência para funcionar, para que ela descubra a verdade, de verdade mesmo, você não está causando ciência, você está causando opinião ou fé. Quer dizer, a pessoa ela vai acreditar em você, ou ela vai suspeitar que você está correto. Em outras palavras, nós não criamos colégios católicos para ensinar coisas corretas. Nós temos que criar colégios católicos para ensinar as pessoas a descobrirem que as coisas corretas são corretas mesmo. Percebem a diferença entre uma coisa e outra? Porque se você transfere apenas conteúdos bons, você está transferindo uma opinião ou uma crença. Mas a pessoa não descobriu por ela mesma que aquilo é verdade. Então veja, quando o Max Horkheimer criou a teoria crítica, ele disse o seguinte: vamos fazer uma crítica implacável da realidade inteirinha. E não se preocupem. Por quê? Não se preocupem, inclusive, se a crítica é bem feita ou mal feita. Critique. Critique impiedosamente, porque as pessoas elas vão se esconder por trás do argumento de autoridade. Ah, mas eu aprendi isso no meu colégio, eu aprendi isso com o meu professor. Quem dizia isso era o Papa, mas quem falava aquilo era o bispo. Só que aí nós vamos destruir a autoridade, a família, a ideia de que existe autoridade. Nós vamos usar a teoria crítica para destruir toda a autoridade. Então, aí a pessoa não vai ter mais onde se esconder. Ela vai apenas ficar desprotegida diante da teoria crítica. Nós vamos roubar as convicções delas. Só que ele dizia: não se preocupe em justificar as suas críticas. Por quê? Porque ninguém vai estudar para conferir as críticas. O Max Horkheimer contava que aquilo que era o melhor na época dele, do ponto de vista educacional, seria propagado até o fim do mundo. O que era o melhor? O melhor era o seguinte: as escolas ensinavam coisas boas para os alunos. Só que os alunos não estudavam para descobrir por si mesmos se aquelas coisas eram boas ou não eram. É um processo muito mais sofisticado, em que a pessoa tem que colocar o intelecto para funcionar. Ela tem que ser meio filósofa para descobrir a verdade mesmo. Então o Max Horkheimer pensava que, olha, as pessoas não estudam, então vamos só criticar que a crítica cola. E de fato é assim mesmo. Então veja, então não adianta a gente ensinar para as pessoas só coisas boas, porque lá fora tem gente munida de teoria crítica para atacar todas as convicções. E eles vão questionar tudo aquilo que você ensina. Tudo. Não vão deixar nada em pé. Então o único jeito de você superar e vencer, por exemplo, desgraças como a teoria crítica, o desconstrucionismo, as técnicas pedagógicas Foucaultianas, que são a mesma coisa. O Foucault só faz isso. Ele inventou a genealogia e a arqueologia só para dizer que nada é verdade, para rastrear as coisas e apresentar, etc., um discurso de poder que está por trás de tudo. Enfim, se você não ensinar a pessoa a descobrir a verdade por si mesma, ela vai acreditar no Foucault, ela vai acreditar no Derrida, ela vai acreditar nesse pessoal aí. Claro.